Amém? Abre tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Depois de 3 semanas nós tiramos as moedas aqui. O negócio estava estranho, né? Quinta-feira está virando quinta-feira das mulheres aqui. E os homens lá fora, fazendo fila, querendo ouvir a palavra. De quinta-feira, meu telefone fervia dos homens assim: pastor, eu quero ir para a igreja. Recebi tantas mensagens dos homens assim: eu não quero ficar na minha casa, eu quero ir para a igreja. Vocês não têm ideia. Eu sou um homem de fé, estou profetizando. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 5. Eu vou ler o versículo do 21 ao 24. Depois nós vamos ler um pouquinho mais para frente, tá? Diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus. Repete bem forte comigo: Jairo se jogou aos pés de Jesus. Versículo 23 em diante continua dizendo: pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Vamos lá para o versículo 35. E Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns dos empregados da casa de Jairo e disseram: Senhor Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Que palavra poderosa. Às vezes a gente vai lendo, Deus já vai já queimando aqui dentro, né? Você recebeu alguma notícia ruim? Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Jesus não se importou com essa notícia. Não importa o tamanho da notícia ruim que bateu na tua porta, importa o tamanho do teu Jesus que está de pé na tua frente. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João. E ninguém mais, quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi, isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Olha para cá. A Bíblia, ela diz que Jesus, ele é parado por um homem que vem apresentar a situação da sua filha para ele, que estava muito doente, muito debilitada, muito mal. E esse homem chamado Jairo, ele chega diante de Jesus e diz: a minha filha está morrendo. Mas ele não chegou de qualquer forma, ele tomou uma atitude que é meio fora da curva, meio anormal. Ele se joga aos pés de Jesus. A gente muitas vezes, eu não sei você, mas eu me incluo nessa, e eu creio que muitos de vocês também, que às vezes têm a mania de recorrer a Jesus só quando as coisas estão na pior. Quando as coisas ainda existe uma esperança humana,
a gente tende a relutar e lutar com o nosso braço, com as nossas forças, com os nossos recursos. Isso é muito comum. Eu creio que essa menina, ela começou a ficar doente. E eles vão tratando da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Só que entenda uma coisa. E aqui nasce o tema dessa mensagem de hoje. O tempo, ele não resolve tudo. A gente ouve, ou já ouviu alguma vez na nossa vida assim, não, calma, com o tempo as coisas se ajeitam. Com o tempo as coisas entram no lugar. Quem já ouviu isso aqui? Isso é verdade? Não. Porque tem muita coisa que o tempo ele ajuda. Mas o tempo sozinho ele não resolve. Se você só disparar o relógio e começar a marcar o tempo, desde que o problema bateu na sua porta, e você esperar que se resolva sozinho, esquece. Isso não é verdade. Por exemplo, quantos problemas que você está passando hoje, que você enfrenta talvez há mais de anos? Quantas lutas internas, quantas provas, quantas deficiências que nós nos lutamos há tanto tempo. Talvez tenha fraqueza sua, que você luta há muito tempo. E aí, o tempo resolveu? Não. Isso não é uma verdade. Talvez você luta contra a sua carne, você luta para se controlar com um tipo de vício, você luta com a sua emoção, você luta com os seus pensamentos, você luta talvez há um tempo já. Mas, e aí? Resolveu? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Não. Talvez você está com um problema, as portas não se abrem para você, as coisas estão difíceis. E talvez o tempo passou e está do mesmo jeito. Bom, isso é um sinal muito claro que o tempo não resolve as coisas. E tem muita coisa mal resolvida na nossa vida. Tem muita coisa, tem muita enfermidade que eu posso dar esse símbolo nessa noite. Quando eu falar sobre a enfermidade, eu não estou falando de uma enfermidade em si, mas eu estou falando de algum problema que não foi tratado. Muitos de nós talvez temos problemas que não foram tratados. E a gente, às vezes, sabe o que faz? Encobre. A gente passa um pano, como diz o ditado. A gente varre para baixo do tapete. A gente dá uma engambelada nas coisas. Só que quando a gente faz isso, você sabe o que começa a acontecer? Esse problema ele não resolve, ele aumenta, ele piora. Tem coisa que se você não enfrentar do jeito certo, teu problema não vai se resolver, ele vai piorar. Isso é um fato. E o pior da gente é que muitas vezes a gente espera o negócio quase arrebentar tudo para poder fazer as coisas certas. Esse é o problema. Nós devemos parar nessa noite e fazer uma pergunta para a gente. O que tem mal resolvido na minha vida? O que eu ainda não resolvi? O que eu estou esperando o tempo resolver? O que eu estou esperando as coisas entrar no eixo? Então, isso é uma coisa importantíssima para se fazer hoje. Por quê? Pensa só. Se nós não identificarmos o problema e a seriedade do problema, e começar a tomar as atitudes certas e a postura certa, a gente vai começar a viver muito problema sério. E vai passar a ter perca. Eu vejo Jairo uma coisa, se ele não tivesse tido a postura certa, ele ia ter perca. E muitas vezes percas na nossa vida significa que nós não tomamos uma atitude correta. Entendeu? Nem sempre perca é a permissão de Deus. Nem sempre a perca é a vontade de Deus. Nem sempre as coisas arrocharem,
A gente, como crente, como cristão, nós temos muitas vezes jargões que nós adotamos e falamos assim: ah, é a permissão de Deus. Ah, é a vontade de Deus para a minha vida que eu me lasque mesmo. Não, queridos. Tem coisa que nós devemos aprender. Escuta o que Deus está falando com a gente. O tempo não vai resolver muita coisa, mas a atitude certa resolve muita coisa. Repete comigo. O tempo não resolve. O que resolve é a atitude certa. Certo? Quantos maridos, quantas esposas não brigam? Está casado 10 anos, 5 anos, 7 anos, 11 anos, 15 anos, 20 anos e briga por causa das mesmas coisas. O tempo resolveu? Não. Tem pai, tem mãe que briga com o filho por causa da mesma coisa há muito tempo. O tempo resolveu? Não resolveu. Então, entendam uma coisa. O tempo não vai resolver sozinho as coisas. Tem coisa, presta atenção, tem coisas que você vai ter que tomar a atitude certa. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que se colocar de pé, você vai falar assim: peraí, o que eu preciso fazer? Mediante esse problema que eu estou enfrentando, o que eu preciso fazer? Eu vejo uma coisa muito clara, que esse homem está com a filha em casa morrendo. E ele vai à procura de Jesus. Mas ele não vai de qualquer forma. A Bíblia diz que ele se lança, ele se prostra, ele se joga. Isso significa o quê? É quando uma pessoa, ela entende que a única solução do problema dela pode vir de Jesus. É um se jogar de verdade. Eu lembro que às vezes eu estava, na época que eu liderava jovens, eu falava com alguns jovens que vinham até a mim, e falava na linguagem de Deus, eu falava: você precisa se jogar para Jesus. Mas isso era de verdade mesmo. Isso era literal. Se joga, mas se joga mesmo. Se entrega com toda a tua força. E o que acontece com a gente é que nós sabemos que nós temos um problema, nós esperamos o tempo resolver, o tempo não resolve e a gente não se resolve. Ei, você precisa se resolver. Tem coisa na tua vida que está mal resolvida e você precisa se resolver. Você está entendendo? Deus está falando aqui. Eu tenho certeza que Deus está falando aqui. Tem coisas que você precisa se resolver em Jesus. O que é se resolver em Jesus? Por exemplo, se eu sei que é dele que vem a minha solução, se eu sei que é dele que vem a mudança para a minha vida, então eu preciso saber o que ele tem para me falar. E eu tomar uma atitude mediante aquilo que ele me falar. Isso é se jogar. Porque não adianta nada. Ei, deixa eu já soltar a primeira de hoje, já vai. Presta atenção. Não adianta nada você reclamar, você estar insatisfeito com aquilo que você está vivendo. Mas você não tem coragem de se jogar. Porque se jogar significa o quê? É Jesus falar para você o que você tem que fazer e você acatar a palavra dele e fazer. Quanta coisa que você luta para não fazer. Quanta coisa que você ouve e não faz. Quanta coisa que Deus fala e você não põe em prática. Quanta coisa que a direção vem. Ei, presta atenção. Eu tenho certeza que já desse altar já veio muita rema de Deus para a tua vida. E quanta coisa saiu daqui, foi para você, você ouviu por aqui, saiu por aqui e não praticou. Então, entenda uma coisa, isso não é se jogar. Fala para mim. Se Jesus virasse para aquele homem e dissesse para ele que ele teria que fazer qualquer coisa absurda, você crê que ele faria ou não? Absurda de que tipo? Como um dia Jesus virou para um cego, cuspiu no chão, fez lama, passou no olho dele e falou: vai lá no tanque e se lava. Você está entendendo? O que aquele cego fez? Ele foi e se lavou. Isso é se jogar.
Você está entendendo? É estar disposto realmente a entender aquilo que Jesus tem e pôr em prática. Para pensar uma coisa. Tem muita coisa da nossa vida que não mudou ainda porque a gente não se jogou. Tem muita coisa que não foi transformada porque a gente não teve coragem de se lançar. Muita. Então preste atenção. Primeira coisa, eu devo olhar para ele e entender que esse homem foi um exemplo de fé. Porque Jesus diz assim, que ele se jogou e pediu com muita insistência. Muita insistência. Você sabe uma coisa que Deus vinha tratando comigo quando eu estava vindo para a igreja? Que a gente é capaz de reclamar da nossa situação para todo mundo, mas não tem coragem de reclamar ou de clamar a Jesus. Para pensar uma coisa, olha aqui, olha para mim, seja sincero. Você reclama que a tua vida não está bem, você reclama que as portas não se abriram, que as coisas dentro da sua casa não vai bem, que o seu casamento não está legal, você reclama de tudo isso, mas de verdade, quanto você tem parado aos pés dele e falar com insistência, fala: Jesus, eu preciso, Jesus, se o Senhor não agir, eu estou perdido. Mas eu não estou falando só em um dia, mas eu estou falando de uma insistência. Só que é muito mais fácil nós abrirmos a nossa boca para as pessoas do nosso lado. O que tem de crente que vive indo em Facebook, Instagram, reclamar da vida e expor sua vida, não está escrito. Se você gastasse o mesmo tempo aos pés do Senhor, eu garanto para você que a tua vida seria transformada. Mas é muito mais fácil ir no Facebook. Mas é muito mais fácil ir no Instagram. É muito mais fácil ir nas pessoas que estão do nosso lado e abrir a nossa boca. E você sabe por que a tua vida não muda? Porque você abre a tua boca para a pessoa errada. Quando a gente aprender a abrir a nossa boca para a pessoa certa, com insistência, eu creio que existe um Deus na Bíblia que Ele não faz acepção de pessoas. Se você fizer isso, como Ele agiu na vida de Jairo, eu creio que Ele vai agir na tua vida também. Mas é muito mais fácil eu falar para A, para B, para C, para D, para Y, é muito mais fácil. Eu esperar que a provisão, aquela que eu preciso, venha de A, de B, de C, porque quando eu abro a minha boca para as pessoas, eu posso estar esperando justiça de homens. Que alguém faça justiça por mim, que alguém se compadeça por mim, que alguém olhe a minha dor e tome a minha dor. Porque uma pessoa que expõe a sua reclamação, o que ela está esperando? Que alguém compactue com a dor. Ou que concorde. Se você quer rolo na internet, você coloca lá, pá, pá. O que você espera com isso? Que alguém venha embaixo, é verdade. Sim, é por aqui. É ou não é? Isso é coisa de gente medíocre. Isso é coisa de gente baixa, que não entendeu que a sua solução tem que vir do alto, não do lado, não do baixo. Você está entendendo? Amadureça. Você está insatisfeito? Você está infeliz? As coisas não estão legais para você? Então, aprenda a fazer algo. Se joga e peça com insistência. Segundo, porque às vezes eu posso falar para os lados? Porque eu posso esperar que o recurso venha de A, de B ou de C. Outro dia eu estava ensinando meu filho. Você sabe quando uma pessoa ela quer muito algo? Outro dia nós fomos num lugar e tinha uns carrinhos. E aí ele veio. Ai, carrinho bonito, para o dono da casa, né? O dono da casa estava do meu lado.
carrinho bonito, e não sei o quê, e não sei o que. E começou, ai, queria tanto brincar com desse. Eu falei assim, filho, você está fazendo tudo errado. Eu sei que você quer muito esse carrinho, mas não é assim que funciona. Quando você fica abrindo a sua boca para os lados, você está esperando que as pessoas façam algo por você. E às vezes a gente é assim. Às vezes nós estamos com dificuldades. Sabe o que você tem que fazer antes de rasgar teu coração para o lado? Para espalhar os teus problemas aos quatro ventos. Porque tem gente que quando está com um problema, eu sei que não é fácil. Mas você encosta em um e fala, você não sabe como está difícil. Você encosta em um, você não sabe como está difícil. Você não sabe como está difícil. Você não sabe como está difícil. Você não sabe como está... Porque às vezes a gente quer o quê? Que alguém faça algo pela gente. Só que aprenda uma coisa. Comente com as pessoas certas. Mas antes de você comentar com as pessoas certas, comente com o teu Deus. Comente com o teu Deus. Rasga o teu coração para Ele. Todas as vezes que eu abri meu coração primeiro para pessoas, eu me frustrei. Mas das vezes que eu abri meu coração para Deus, eu vi o agir sobrenatural do Senhor. Eu me recordo uma vez que tinha acabado todas as misturas na minha geladeira. Eu não abri minha boca para ninguém, nem para mãe, nem para pai, nem para irmão, nem para sogra. Eu falei para ela, você não abre a sua boca para ninguém. Eu falei assim, nós estamos aqui dentro, nós estamos passando apertado, mas Deus vai agir. Me recordo isso, a gente tinha o quê? 1 ano de casado, 1 ano e meio. Nós fomos para a oração. E de uma forma inesperada, a empresa me deposita um dinheiro extra que eu não imaginava que ia vir na minha conta. E a gente consegue fazer a compra. Você sabe o que acontece, queridos? Aprenda algo. Aprenda a falar com o teu Deus. Aprenda a falar com o teu Senhor. Aprenda a rasgar o teu coração para Ele. Não está bom as coisas? Dobra o teu joelho com insistência e fala, Jesus, está difícil. Está complicado, Jesus. Às vezes nós achamos que nós devemos procurar um psicólogo, nada contra, entendeu? Eu preciso de alguém para desabafar. Só que a maioria das vezes, a gente não tira 5 minutos para orar com o coração rasgado. A gente não faz isso. A gente tem que procurar ajuda médica? É claro que sim, isso ajuda muita gente. Mas eu estou te falando de algo que pode mudar a tua vida. Antes de você procurar qualquer profissional, qualquer amigo, qualquer pessoa, procure o teu Deus. Procure o teu Jesus. Fala para essa pessoa que está do teu lado, fala, primeiro, procure o teu Jesus. Tem alguém vivo aqui ou não? Tem alguém vivo? Procure o teu Jesus. O teu Jesus é vivo, sabia? Me ajuda a pregar aí, gente. Fala para essa pessoa, fala, o teu Jesus é vivo, sabia? Ele não está morto, não. Me ajuda a pregar, gente. Fala assim, você pode falar com ele, viu? Você pode, não está proibido, não. Igreja, a gente precisa aprender isso. Fale com o teu Jesus. Olha o que aconteceu. E Jesus, e pedindo com insistência, minha filha está morrendo, venha comigo, põe as mãos sobre ela, para que ela viva. E Jesus foi com ele, mas uma grande multidão para Jesus.
E aqui eu pulei essa parte, né? Porque aí vem a mulher do fluxo de sangue e acontece um monte de coisa no meio e a menina morrendo. Um monte de coisa no meio acontecendo e a menina morrendo. De repente, Jesus acaba de curar uma mulher de uma forma poderosa e chega um pessoal e fala assim: seu Jairo, agora não precisa procurar mais Jesus não, deixa ele em paz, porque a tua filha acaba de morrer. Jesus ouve aquela notícia. Jesus ouve. E o quê? Não se importa. Não de não se importar, de não ligar. Ele não se importa por quê? A morte da filha de Jairo, para ele, era muito pequena. O que está te deixando aflito hoje? Agora imagina, um homem vai procurar Jesus, acontece um monte de coisa no meio, ele fala, agora Jesus está indo, Jesus vai lá curar, e de repente aparece uma mulher e puxa as vestes de Jesus, e 12 anos sofrendo de uma hemorragia, Jesus cura a mulher, e aí chega alguém e fala assim, tua filha morreu. Não é isso que às vezes aparenta? Não é isso que às vezes parece? Você acaba de buscar Jesus e aparentemente o problema parece que piora. Quem já teve essa sensação? Você procura Jesus, aí você fala assim, mas peraí, parece que piorou. Ei, falei que agora eu vou pegar firme na igreja. Parece que piorou. O negócio ficou mais difícil. Quem já sentiu isso? Me levantei, agora eu vou pegar firme. E o negócio fica mais rochado. Só que a nossa ótica humana, a gente fica desesperado. A gente fica maluco. Fica doido, a cabeça entra em trevo. Porque a nossa cabeça é assim, eu vou procurar Jesus e amanhã está tudo resolvido. Só que não. Nem sempre. Você pode procurar Jesus hoje. E as coisas podem piorar, ficar mais difícil. Só que você está desesperado. Você está sem cabeça. Você já não sabe o que fazer mais. Porque para você, como Jairo olhou e fala assim, peraí, a morte chegou, acabou, o negócio piorou, está tudo arruinado, agora abandona. Jesus não precisa mais ir, mas quando Jesus ouve, ele não se importa. É como se ele fizesse assim. É como se ele olhasse para aquela notícia e fizesse, bora seguir o plano. Eu não falei que eu ia lá? Vamos continuar, eu vou para lá. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está falando. Mas para você, você pode estar desesperado. Mas Jesus, quando olha para o teu problema, Ele dá risada e diz, eu vou seguir o plano. Você não me pediu ajuda, eu não te abandonei, eu estou nessa com você ainda, eu vou até o final. Se eu me propus ir na sua casa, eu vou até a sua casa. Você entendeu? Essa é a diferença. Porque Ele olha para o que você está passando e não vê como você vê. Essa é a diferença. Ele fala assim, peraí, segue o plano. Eu estou indo, eu falei para você, Jairo, que eu ia na sua casa, eu estou indo, mas peraí, antes de eu ir, vem Pedro, vem Tiago e vem João. Vem comigo. Pedro, Tiago e João, vem. Me acompanha. E quando Jesus chega com Pedro, com Tiago, com João e com Jairo,
Chega na casa de Jairo, está aquela choradeira. Porque tinha, naquela época, as mulheres que eram contratadas para chorar nos funerais. Presta atenção uma coisa. Tenta raciocinar comigo. Olha o tempo. Jairo foi, a menina ruim. Jesus para, cura uma outra mulher, ao ponto de chegar alguém e falar assim: para, deixa Jesus quieto, porque sua filha morreu. Até Jesus chegar, já tinha gente lá contratada para chorar no funeral. Você entende uma coisa? Que às vezes você clamou, Jesus está caminhando na direção daquilo que você precisa. E muitas vezes nós não conseguimos entender que Ele está trabalhando. E é na onde que nós continuamos desesperados. O que você tem que crer? Se Ele falou para você que Ele está indo na direção da sua casa, curar sua filha, se Ele falou que Ele está indo na direção sua e fazer algo em sua vida, então apenas acredite nisso e descanse o teu coração. Descansa o teu coração. Porque quando Jesus chega lá, ele se depara com essa cena. Umas mulheres chorando, e ele diz assim: ela não morreu, ela dorme apenas. O povo que estava ali, o que fez? Amém. Glória a Deus. Deu risada. Desacreditou. Tanto é que Jesus, na hora que vai para o quarto da menina, sabe o que ele faz? Só leva quem? Pedro, Tiago, João e os pais da criança. Sabe por que tem coisa que na tua vida você perde a fé? Sabe por que você sai da igreja na quinta-feira cheio de fé, chega na sexta-feira, parece que você nem no culto veio? Sabe por que domingo você vem e sai radiante? Eu cheguei aqui no domingo, né? Pus o pé ali na frente, cheio de gente ainda. E o pessoal tudo animado, e vinha um pastor, mas nossa, a palavra hoje, e não sei o quê, nossa, que atmosfera no louvor, nossa, que unção, que presença. E o pessoal falando, nossa, não tinha mais cadeira, e não sei o quê, um monte de gente de pé, e aquele alvoroço, né? E falando nisso, glória a Deus, eu acho que amanhã chega mais 20 cadeiras. Então, por favor, você pode convidar mais gente agora à vontade, que não vai ficar de pé, tá? Então, presta atenção. Você sai domingo e radiante da igreja. Às vezes não precisa nem chegar na segunda-feira, chega dentro da sua casa. Já acontece um tropé, um rolo, um falando uma coisa, outro falando outra. Às vezes é uma coisa de doido. Fala assim, gente, às vezes você sai da igreja e fala assim, gente, mas não acredito. Eu acabei de sair de um culto abençoado, é para mim perder a bênção mesmo. Quem já pensou assim? Sabe o que acontece? O problema é, às vezes, muitas vezes, você está se cercando de gente errada. Tem gente que você está convivendo, está se cercando, que não respira o mesmo ambiente que você, que não fala a mesma língua que você, que não confessa a mesma fé que você. Por isso que quando você fala que algo sobrenatural pode acontecer, tem pessoas que do seu lado estão matando a sua fé. Eu vou mais ainda. Tem mãe que mata a fé de filho. Tem mulher que mata a fé do marido. Tem marido que mata a fé da esposa. Às vezes são pessoas
que estão te rodeando, mas não enxergam a mesma coisa que você. E agora você sabe uma das coisas que me chama muita atenção nesse milagre? Que Jesus, ele poderia ter chamado os 12, os 70, ele poderia ter chamado todo mundo que estava ali chorando, ele poderia ter chamado todos. Ou melhor, pega a cama da menina e traz aqui para baixo. Ele pega Pedro, Tiago e João. Só uma lembrança. Quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, quem que subiu com ele? Me ajuda aí. Pedro. Vixe, vocês ficaram quietos porque vocês não leram a Bíblia, né? Ele sobe no Monte da Transfiguração. A glória de Deus vai descer naquele lugar. Coisa sobrenatural vai acontecer. Quem que estava com ele? Quando Jesus reclina, sabe, quando João reclina a cabeça assim, Jesus fala, Jesus, quem que vai ser o traidor? João. Para quem que Jesus fala assim, Pedro, sobre essa declaração de ficarei a minha igreja, quem que foi o líder da igreja? Pedro. Quando ele vai entrar num quarto de uma menina morta, quem que ele traz para perto? Pedro, Tiago, João, no barquinho. Não, no barquinho não. Isso aí é a música das crianças. Cantou hoje lá ou não? Hoje não? Pedro, Tiago, João. Jesus, ele está prestes a operar um milagre. Quem que ele faz? Vem Pedro, vem Tiago, vem João. Porque vocês estão próximos de mim. Vocês vão criar um ambiente de fé junto comigo aqui. Porque o pai e a mãe, quem de todos que estavam lá que queria muito que a menina levantasse? O pai e a mãe. Então ali estava estabelecido um ambiente de fé. Ali estava estabelecido todos que queriam que aquele objetivo acontecesse. E quando eles entram para dentro, Jesus fecha a porta. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui, queridos. Mas isso é muito forte. Quem que tem rodeado a sua vida? Quem está te rodeando? Pessoas de fé? Pessoas que têm uma palavra de fé? Pessoas que querem ver você voando e crescendo? Ou pessoas que quando ouvem dizendo assim, a menina vai ressuscitar, dão risada? Às vezes você está mais cercado de gente que está dando risada do que está no ambiente de fé com você. Por isso, preste atenção com quem você se rodeia. Preste atenção quem você chama para perto. Quem que você está trazendo para perto. Jesus não trouxe qualquer um para perto. Isso é muito importante. Porque quando eles estavam ali naquele local, o ambiente de fé era necessário para que o milagre acontecesse. O ambiente de fé era necessário porque a incredulidade, se existe incredulidade, não existe milagre. Um milagre, você precisa de um milagre de Deus? Ele só pode ser gerado no ambiente de fé. Ele só pode ser gerado numa linguagem de fé. Agora, se você precisa de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, se você precisa de uma ação sobrenatural de Deus sobre a tua vida, e você no ambiente de incredulidade, esquece. Porque Jesus ali, rodeado de pessoas de fé, que enxergavam o mundo espiritual e alguns desejando aquilo, ele dá uma ordem à menina. Menina, levante-se.
E imediatamente aquela menina se coloca de pé. Você entendeu? Abre a tua boca para falar da tua vida para gente errada. Você vai sair afundado. Abre a tua boca para pessoas de fé. Você vai sair fortalecido. Você está entendendo? Como que algumas atitudes... Eu já estou no final dessa mensagem. E eu volto aqui. Você percebeu que não foi o tempo que resolveu tudo? Não foi. Foi a atitude certa. A atitude certa daquele homem resolveu. Jesus pôde agir porque a atitude daquele homem foi certa. Primeiro, ele se prostrou e pediu insistentemente. Segundo, mesmo depois da pior notícia ter batido a sua porta, ele ainda continuou acreditando em Jesus. Então entenda, atitudes certas, atitudes corretas, gera a provisão de Deus sobre a nossa vida. Quero que você se coloque de pé. Essa palavra é para a nossa vida, amém? Não era nem eu para estar pregando aqui hoje. Mas essa palavra veio porque Deus queria falar conosco. Amém? Não era eu, era o pastor Johnny. Mas o Espírito Santo, que controla e governa todas as coisas, Ele está no controle dessa igreja. Em tudo Ele tem uma palavra para nós. Então eu creio que o que Deus falou aqui ao nosso coração, meu querido, faz assim, ó. É para mim. Eu vou abraçar. Eu vou tomar a atitude certa. Eu não vou ficar de braço cruzado falando assim, ai, na hora certa as coisas resolvem. Na hora que der certo, não. Toma a atitude certa hoje. Se lance a Ele. Feche os seus olhos. Eu quero que você se lance a Jesus agora. Que você possa se entregar a Ele de corpo, alma e espírito com intensidade. Essa é a primeira decisão que mudou a vida daquela família. A decisão de um homem que viu em Jesus a solução de tudo que ele precisava. Então entenda isso. A primeira coisa que cada um de nós deve fazer nessa noite é realmente se lançar, porque por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, por mais que pareça que Ele não está ouvindo, por mais que pareça que Ele não está com você, Ele está. Ele estava ali. Ele estava ali quando as coisas estavam difíceis. Ele também estava ali quando as coisas pioraram. Ele estava ali. Ele estava do lado dele. Então eu quero que você entenda isso. Se lance. Se entregue. Eu quero que você abra a sua boca agora. Rasgue o teu coração. Fale para Jesus. Jairo fez isso. Você pode fazer também agora? Eu não quero motivar a tua oração. Eu não quero motivar o teu clamor. Mas eu quero que você desperte o entendimento e fale com Ele. Do mesmo jeito que Jairo estava do lado dele, Jesus está contigo aqui hoje. Do mesmo jeito que Jesus esteve com Jairo, Jesus está aqui nessa noite juntinho de você.